Após nós falarmos dos contactos, agora vamos falar de outro tipo de comando que nós podemos ter, além dos contactos de retenção, além dos contactos de força, além dos contactos auxiliares, e por aí, contacto que a gente já falou. Então, esta é a terceira aula, vamos dar continuidade àquilo que são contactos ou comandos ou dispositivos de comandos residenciais ou industriais. Então, vamos a isso. Então, agora vamos falar dos comutadores. Então, o que são comutadores? Muita gente ouve, eu já ouvi falar muita gente dizer existe comutador de escada, existe comutador duplo, existe comutação simples. Vamos falar, o que significa esta coisa de comutador? Vamos esclarecer sua dúvida em breve. Então, comutadores são aqueles contactos que transferem a energia para outro ponto quando acionado. Veja só, nesta imagem nós temos aqui um símbolo, né, do comutador. Então, ele aciona, quando tu acionas aqui, ele praticamente vai fazer a comutação do ponto 18 até 15. Quando nós acionamos desta parte, vai fazer a comutação de 16 até 15. Então, este tipo de dispositivo chama-se comutadores, porque ele transfere a energia de um ponto para outro. O ponto 16 e o ponto 18 são pontos diferentes. A partir do momento que a corrente passa a fluir do ponto 16, vai terminar no ponto 15. Assim como também a partir do momento que vai fluir do ponto 18, vai, nesse caso, permitir a passagem a partir do ponto 15. Então, esse é um tipo de, esse é um chamado de comutadores. Então, ficou aí como dica. Comutadores são todos aqueles contactos e transferem energia para outro ponto acionado. Só isso, né? Só isso. Então, quanto aos comutadores, nós vamos colocar aí. Existem comutadores de escada, mas a função é a mesma para todos os tipos de computadores que a gente conhece, né? Então, é basicamente isso quando a gente fala de computadores. Então, vamos entrar também a um tema bem espetacular, que é um tema muito agradável para este molde que a gente está a ter, que é o sistema de acionamento. Vamos lá. O que significa sistema de acionamento? Sistema de acionamento refere-se ao acionamento dos contactores, pode ser feito com corrente alternada ou corrente contínua. Vamos prestar atenção a uma cena aqui. Existe comutadores ou existe acionamento que funciona, né, com a corrente contínua, existe acionamento que funciona com a corrente alternada. Temos que prestar muita atenção nestes pontos, né? Então vamos começar a falar, detalhar da melhor forma aqui embaixo, certo? Então, são componentes de acionamentos elétricos, né? Os componentes de entrada de sinais elétricos são aqueles que emitem informações ao circuito por meio de uma ação muscular, mecânica, elétrica, eletrônica ou combinação entre elas. Entre os elementos de entrada de sinais podemos citar as botoneiras, as chaves fim de curso, os sensores de proximidade e os prestatos, entre outros, todos destinados a emitir sinais para energização ou desenergizar do circuito ou parte dele. O que quer dizer com isso? É que existem componentes de acionamento que também precisam de receber um certo sinal. Precisa ou depende de um certo sensor, depende de um certo dispositivo para ele poder acionar. O que significa? Se a intervenção humana chega, aciona o tal interruptor, chega lá, aciona o tal componente de comando ou de acionamento, ele não vai permitir a passagem da corrente, né? Ele vai tender a resistir, porque ele não vai reconhecer os sinais na qual são emitidos. Então ele depende, né, dos sinais emitidos, pode ser na placa eletrônica, né? Pode ser num circuito bem estruturado que é organizado pelos PLCs, por aí em diante. Então esses componentes são os componentes especiais, porque funciona de forma especial, depende de sinais do outro para poder fazer o que? Dar como princípio do seu funcionamento, certo? Então, temos também
aqui nós chamamos de botoneiras de botão como tal. Então, quando falamos de botoeiras ou botão de comando, estamos a falar de chaves elétricas acionadas manualmente que apresentam geralmente o contacto aberto e ou fechado. Nesse caso, de acordo com o tipo de sinal a ser enviado ao comando elétrico, as botoneiras são caracterizadas com pulsadores ou com trava. Nesse caso, as botoneiras pulsadores invertem seus contactos mediante o acionamento de um botão e, devido à ação de uma mola, retorna à posição inicial quando acessa o acionamento. Essa botoneira possui um contacto aberto e um contacto fechado, sendo acionado por um botão pulsador liso e reposicionado por mola. Enquanto o botão não for acionado, os contactos 11 e 12 permanecem fechados, permitindo a passagem de corrente elétrica ao mesmo tempo em que os contactos 13 e 14 se mantêm abertos, interrompendo a passagem da corrente elétrica. Vamos observar bem esta imagem aqui. Esta imagem estamos a ver vários tipos de computadores ou de botoneiras nesse caso. Então, este é o botão tipo cogumelo, com trava, botão de emergência nesse caso. Então, é um tipo de botão que nós acionamos quando há emergência de incêndio, emergência de alguma coisa que nós consideramos como emergência nesse caso. Também temos botoeiras tipo pulse-pulse. Então, este serve para acionamento, né? Acionamento do mecanismo que se encontra em funcionamento nesse caso também. Depois temos aqui botão giratório com trava. Então, este também é o tipo de botão, né, que nós temos que movimentar, fazer uma circunferência, um círculo, né, movimentação que nós vamos efetuar. Ou pode ser mesmo de forma perpendicular, né, para cima, para lá, para baixo e por aí em diante. Então, é basicamente isso quando nós falamos de botão ou botoneira de comando. Então, a seguir nós vamos falar dos relés para melhor nós entendermos aquilo que é a nossa aula. Muito obrigado, até a próxima.